Olá, seja muito bem-vindo ao nosso pequeno grupo online da Comunidade do Redentor. A gente está chegando ao fim da nossa série de estudos a respeito do livro de Êxodo, esse povo que peregrinou 40 anos no deserto. Esse é o penúltimo. Nós teremos o décimo, nós vamos encerrar essa série de estudos que a gente está fazendo em Êxodo. E hoje a gente chegou num determinado momento, e eu quero já dizer para você isso, que eu tenho expectativa em torno dessa palavra. Eu sei que aquilo que nós vamos conversar hoje, quem sabe seja novidade para você. E não há problema nisso. Quem sabe vai ser a primeira vez ou a primeira vez que você vai ouvir dessa maneira a palavra de Deus. Mas também não há problema. Eu quero que, ainda que você possa ter algum espírito de criticidade no seu coração, a minha oração é que você esteja aberto para receber a palavra de Deus. Eu quero desejar que você esteja com fome e sede de Deus. Que você queira mais do que mero conhecimento a respeito dele, mas você queira experimentar da sua presença. Esse é o desafio desse encontro, esse é o desafio dessa mensagem de hoje. E por isso eu quero te convidar a estar com o coração aberto, a se colocar na presença de Deus com temor e tremor, para tentar conhecer a Deus com mais profundidade, pelo menos com mais profundidade do que você tem conhecido até hoje. Sempre, escute isso, sempre tem mais de Deus para as nossas vidas. A gente acabou de conversar a respeito daquilo que Moisés vivenciou com o povo, da idolatria que o seu irmão Arão conduziu o povo ao fazer e confeccionar um bezerro de ouro, e com o objetivo de adorar ele, com o objetivo de fazer com que esse bezerro desse direção, orientação, segurança e proteção. Nós falamos isso no encontro passado. E agora, Deus fala algo em Êxodo 33 que instiga o meu coração, porque ele diz assim: olha, vocês podem ir para a terra que eu prometi para vocês. Essa terra que mana leite e mel, podem ir. Quem sabe esse possa ser o grande objetivo deles nessa peregrinação de 40 anos. Quem sabe essa promessa feita lá no início dessa jornada era o que eles perseguiram. Eles falaram: olha, estamos indo para essa terra que mana leite e mel. Quando eles experimentaram sede no deserto, quando eles ficaram com fome no deserto, eles só ficavam na mente deles essa promessa: nossa, mas tem uma terra que mana leite e mel, e essa terra que Deus está prometendo para a gente. Agora Deus chega aqui no capítulo 33, ele diz: olha, vamos, eu dou essa terra para vocês. Só que aí ele diz algo que gera tristeza no coração deles. Só que eu não vou ir com vocês, eu não vou acompanhar vocês. Isso está lá no versículo 3. Vocês podem ir, mas eu não vou acompanhar vocês. Que isso entristece o coração deles. Porque por mais que eles tenham o alvo, eles tenham o objetivo, é a terra que mana leite e mel, é a terra que Deus prometeu, mas Deus não vai com eles. Você não acha estranho isso? Não era para o povo se alegrar? Não era para o povo vibrar? Dizer que a gente vai chegar nesse propósito que a gente está no coração de chegar nessa terra. Essa terra vai ser incrível, é onde Deus nos colocou. Depois de passar por tanta dificuldade no deserto, finalmente é a terra que Deus nos prometeu, a gente vai chegar. Mas por que Deus não vai acompanhar eles? Porque Deus não ocupa o lugar onde a gente já entronizou ídolos. Eles já têm um ídolo, eles já têm um Deus na vida deles, então eles não precisam desse Senhor, de Deus, na vida deles, porque eles já têm outro. Deus não disputa lugar no nosso coração. Ou Deus está no centro da nossa vida, ou Ele não está. Ou Ele ocupa o centro e Ele direciona o centro do nosso coração. Quando Ele coloca essa centralidade no nosso coração, isso significa que Ele está no centro da nossa vontade, no direcionamento, do querer. Portanto, Deus está dizendo para eles: olha, vocês podem até ir para a terra que mana leite e mel, mas eu não vou com vocês, porque vocês não estão perguntando o que eu quero. Vocês não estão deixando eu no centro, e se eu não estou no centro, então eu não tenho compromisso também com vocês. E mais, ele diz: olha, se eu acompanhar vocês, é capaz de eu destruir vocês no caminho, porque vocês são um povo obstinado, vocês são um povo orgulhoso, e o seu pecado fez com que vocês se desviassem do meu querer. Um Deus que é santo, poderoso, ele acabaria destruindo esse povo. Mas em contraste com isso, tem Moisés. E Moisés experimenta um relacionamento profundo com Deus. Ele veio desse tempo de 40 dias junto com Deus, na intimidade com Deus,
onde ele desfrutou desse relacionamento profundo com o Senhor. Aqui a Bíblia diz que Moisés via ao Senhor face a face, ele tinha esse relacionamento como que com um amigo. No versículo 11, a palavra de Deus diz isso. E aí Moisés, ele fala algo que para mim é muito profundo. No versículo 13, ele diz assim: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça. Revela-me os teus propósitos para que eu te conheça. A palavra aqui, como revelar, e a palavra conhecer é a mesma no hebraico, que é yada. Yada significa uma experiência íntima e profunda. E ele está dizendo aqui: Senhor, eu quero ter essa experiência íntima e profunda contigo. E propósito tem a ver com um curso de vida. Ele está então dizendo: Senhor, eu quero não só conhecer intimamente com o Senhor, eu quero que a partir desse conhecimento profundo do Senhor, você revela para mim o propósito, a razão da minha existência, por que eu estou aqui. E é interessante nesse texto, querido, é que Moisés, ele não está colocando em primeiro lugar a terra prometida. Moisés, ele não está colocando a ênfase na terra prometida, porque ele está dizendo: Senhor, se o Senhor não nos acompanhar, então não nos envia. Mas eu quero ir, se o Senhor estiver comigo, porque existe algo maior do que a terra prometida. Existe algo maior do que simplesmente estar naquele lugar, que é a presença de Deus. E é por isso que Moisés faz a oração: peço-te que me mostre a tua glória. O desejo de Moisés é pela glória de Deus. Aqui Moisés está dizendo: Senhor, simplesmente mostre quem o Senhor é. Quem sabe essa palavra é um pouco diferente para você, porque ao longo de boa parte da sua vida, a sua fé se limitou a mero conhecimento que você tem a respeito de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você adquire alguns conhecimentos. Você sabe mais sobre o contexto do povo de Israel, você sabe um pouco mais sobre o contexto de Jerusalém, você sabe da geografia, você sabe das missões do apóstolo Paulo, você sabe sobre detalhes daquilo que aconteceu, mas a palavra de Deus não quer nos levar a mero conhecimento. A palavra de Deus quer nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus. Deixa eu dizer isso para você. Se você lê a palavra de Deus para adquirir conhecimento, então você está apenas se tornando mais religioso. A gente deve ler a palavra de Deus para ter um encontro com Deus. E é esse encontro com Deus que transforma a nossa vida. Eu quero desejar para você que nesse tempo de pandemia você encontre Deus. Não desejando o final da pandemia simplesmente, mas que você tire tempo para que Deus se revele como Ele é. A sua glória, o seu poder, e Ele manifeste isso de uma maneira surpreendente na sua vida, de uma maneira real, de uma maneira que você não pode mais ser o mesmo. E por isso eu quero encerrar com essa palavra do apóstolo Paulo, essa oração do apóstolo Paulo, que eu faço a mesma para você. Ele diz assim em Efésios 3, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. E aí no final ele diz assim, para conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só, ele diz para que a gente seja fortalecido no íntimo do nosso ser com poder, algo sobrenatural, algo grande, por meio do Espírito. E ele termina dizendo que conhecer esse amor que há em Cristo que excede o conhecimento. É para além do que a gente pode entender, a gente não pode aprisionar Deus num conhecimento, mas ele vai além disso, para que a gente tenha a plenitude de Deus, para que essa presença de Deus transborde através das nossas vidas. Existe algo disponível para nós, e é a presença de Deus. E essa presença de Deus quer nos encher e transbordar para além daquilo que a gente tem vivido. Porque viver com mero conhecimento não precisa de fé, mas viver essa natureza de Deus, que vai para além do que a gente compreende, a paz, a bondade, a transformação, a libertação, isso vem pelo poder, e o poder vem do Espírito. E esse Espírito,
ele não pode ser controlado por nós, mas é ele que nos governa e nos controla, para que ele possa fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É esse poder que eu desejo que você experimente. Experimente mais de Deus, mais que o Senhor tem reservado para você. Não apenas flashes da sua bondade, como nós já vimos no encontro passado, mas que seja o próprio Deus agindo na sua vida, através da sua vida, de uma maneira surpreendente. Esse é o meu desejo. Converse sobre isso, mas mais do que conversar, busque a presença de Deus em oração, clamando a mesma oração que o Moisés falou. Peço-te, Senhor, que mostre-me a tua glória. Isso basta. Que você possa buscar a Deus pessoalmente, mas também com o seu PG. Esse é o meu desejo. Que Deus te abençoe. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro